Então, caras e caros colegas, muito boa tarde. Mais uma vez, estamos em condições de iniciar a nossa audiência. Eu quero começar por agradecer à senhora embaixadora Elisabeth Eklund a sua disponibilidade. Nós iremos debater dentro de 2 dias, na sessão plenária, as prioridades da Presidência, e pareceu-nos oportuno que ouvíssemos a embaixadora antes desse momento. Todos conhecem as regras do jogo, portanto, a senhora embaixadora, nós iremos projetar um pequeno filme de apresentação da Presidência. Depois disso, a senhora embaixadora terá até 10 minutos para expor as prioridades da Presidência e, como é usual, cada grupo parlamentar disporá de até 5 minutos para formular questões e terá resposta imediata da senhora embaixadora. Se necessário, haverá uma segunda ronda para os deputados que quiserem inscrever-se, com o tempo máximo de 1 minuto e meio por cada intervenção. Portanto, assim sendo, dou por iniciada a nossa audição e pedia que passassem o filme da Presidência. The challenges facing Europe may be greater than ever before. This calls for resolve. Building security for EU citizens, strengthening support to Ukraine, and meeting the climate transition are now crucial tasks. We are interconnected, and we are better together. The Swedish presidency will work with determination for a greener, safer, and a freer Europe. For increased European competitiveness and for a strong European voice in the world, for today and for the future. Pequeno, mas muito elucidativo e muito impreciso. Muito obrigado, senhora embaixadora. Tem então a palavra, por favor. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, Dr. Luís Capolas Santos. Senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia da República, senhoras e senhores. É uma grande honra para mim, embaixadora da Suécia em Portugal, estar aqui hoje para vos apresentar o programa da Presidência Sueca do Conselho da União Europeia. Estamos numa fase inicial da Presidência Sueca, que começou apenas 10 dias, mas o trabalho de preparação já se efetua há muito tempo. A ambição da Suécia é assumir esta tarefa de forma transparente, eficaz e inclusiva. A Suécia é o terceiro país no trio presidencial composto por França, Tchequia e agora a Suécia. O nosso programa conjunto foi aprovado pelo Conselho de Assuntos Gerais há mais de um ano, a 14 de dezembro de 2021. Senhor Presidente, vivemos tempos desafiantes. Precisamos de ser flexíveis e estar preparados para enfrentar as atuais crises, mas ao mesmo tempo garantir que o trabalho diário da União Europeia continua a avançar. Como aproximar da presidência sueca do Conselho da União Europeia, Portugal e Suécia mantiveram um diálogo constante, o que reflete a estreita cooperação entre os nossos países, que se manterá durante a presidência sueca. Segui com muito interesse a apresentação da senhora Elisa Ferreira, comissária europeia para a coesão e reformas, e aproveito este momento para realçar a boa e estreita colaboração que a presidência sueca irá manter em articulação com a Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu. Senhor Presidente, a segurança, a competitividade, a energia, a transição verde e os valores democráticos e Estado de Direito
Estas são as prioridades da presidência sueca do Conselho da União Europeia para os próximos 6 meses. A Suécia assume a presidência do Conselho da União Europeia num momento de desafios históricos para os Estados-membros e para a União no seu conjunto. A invasão ilegal, inaceitável pela Rússia à Ucrânia, constitui uma ameaça para a segurança europeia, como consequências terríveis para a migração, bem como para o abastecimento mundial de alimentos e energia. A Ucrânia luta pela sua sobrevivência enquanto nação e pela segurança e vida dos seus cidadãos. A União Europeia e os seus Estados-membros reunirão um apoio sem precedentes à Ucrânia e permanecerão firmemente a seu lado. É necessário assegurar uma cooperação contínua com parceiros de confiança, incluindo uma forte ligação transatlântica. Juntamente com a NATO, a União Europeia deve assumir uma maior responsabilidade pela segurança europeia. Neste momento conturbado, em que a Suécia assume a presidência do Conselho da União Europeia, está uma responsabilidade séria. A União, que se tornou sinônimo de paz, liberdade e democracia, convive agora com o tipo de guerra que outrora criou a própria necessidade da União Europeia. Nunca esqueçamos a origem da União Europeia e as razões pelas quais foi criada. As economias europeias são também gravemente afetadas pela guerra da Rússia na Ucrânia, bem como pela manipulação contínua do aprovisionamento energético, aumento dos níveis de inflação, das taxas de juros e dos preços de energia deixou as empresas e os cidadãos em dificuldades. Embora tenham sido tomadas medidas decisivas, é imperativo mantermos-nos firmes na nossa transição para a economia verde e salvaguardar a base do nosso modelo econômico para o crescimento a longo prazo. A nossa coesão e a nossa disponibilidade para agir continuam a ser fundamentais para a segurança, a resiliência e a prosperidade da União Europeia. Senhor Presidente, já mencionei as 4 prioridades da presidência sueca e agora gostaria de aprofundar um pouco sobre cada uma delas. A primeira é segurança e coesão. A resposta rápida e decisiva da União Europeia à invasão da Ucrânia é uma manifestação da nossa força quando atuamos em conjunto. A presidência sueca dará prioridade à continuação do apoio econômico e militar à Ucrânia, bem como a apoiar a trajetória da Ucrânia rumo à União Europeia. Tal exigirá esforços suplementares tanto a nível nacional como a nível da União Europeia. São necessárias mais medidas para a reconstrução e para reformas destinadas à integração na União Europeia. Gostaria também de reconhecer aqui a grande solidariedade e esforço que Portugal tem demonstrado. Ha mostrado uma atitude solidária nas discussões conjuntas sobre o apoio à Ucrânia, mas também ao ter recebido perto de 60.000 refugiados ucranianos em Portugal. Obrigada. Para reforçar a segurança da nossa União e dos nossos cidadãos, temos de construir um consenso no sentido de uma política europeia sólida de segurança e defesa, em estreita cooperação com os parceiros. Outras medidas basear-se-ão na nossa ação comum para combater a agressão da Rússia à Ucrânia, bem como na implementação da bússola estratégica e de outras iniciativas. A luta contra a criminalidade organizada transfronteiriça prosseguirá, respondendo às legítimas exigências dos cidadãos em prol de comunidades seguras e protegidas. Senhor Presidente, a nossa segunda prioridade é a competitividade.
A atenção política mais urgente é, por necessidade, dedicada à guerra na Ucrânia e às suas consequências a curto prazo. Continua a ser necessária uma atenção simultânea aos esforços para impulsionar o crescimento econômico para enfrentar os nossos desafios a longo prazo. A força, a resiliência e a posição global da Europa dependem da nossa produção econômica, que está estreitamente ligada ao mercado único e às oportunidades comerciais no mundo. A Suécia é, tal como Portugal, altamente depende das exportações, do comércio e de um mercado global saudável. Uma União Europeia forte e unânime a esse respeito é do nosso interesse e temos a ambição de garantir que as negociações dos acordos de livre comércio da União Europeia avancem durante a nossa presidência. Notamos com satisfação o avanço do acordo com o Chile e os acordos como México e Mercosul continuam a ser prioritários. Avançaremos também com os acordos com a Austrália, Nova Zelândia e Índia, e não esquecer a Quênia e Marrocos. Os agentes econômicos beneficiam de desenvolver as suas atividades no maior mercado único do mundo e concorrem com êxito nos mercados globais, lançando as bases para a riqueza, o bem-estar e o posicionamento internacional da União Europeia. A União Europeia deve continuar a proporcionar as melhores condições possíveis para uma economia sólida e aberta, baseada na livre concorrência, no investimento privado e numa transição digital bem-sucedida. A presidência sueca procurará ancorar uma abordagem concertada da competitividade europeia no topo da agenda política. O mercado interno é um meio de alcançar a prosperidade e a transição verde. A redução das emissões da União Europeia em 55% até 2030 é crucial para a transição climática em todo o mundo. Senhor Presidente, a terceira prioridade é transição energética e verde. A presidência sueca prosseguirá os esforços para combater os preços elevados e voláteis da energia, abordando simultaneamente a reforma do mercado da energia a longo prazo. O desafio climático global exige uma resposta global. A Europa deve dar o exemplo, cumprindo objetivos ambiciosos em matéria de clima, promovendo o crescimento e a competitividade. Vamos pôr em ação o programa Fit for 55 e acelerar a transição energética. Em períodos de transição industrial e tecnologia, os pioneiros têm uma vantagem competitiva. As empresas e as indústrias europeias já estão a liderar a transição. São necessárias medidas europeias conjuntas no sentido de alcançar a independência face aos combustíveis fósseis, não só para a transição verde, mas também para a nossa segurança. As empresas europeias que fornecem soluções verdes terão uma elevada procura mundial e podem ajudar a impulsionar a transição para uma economia circular. A transição para um futuro eficiente em termos de recursos e sem energias fósseis exigirá investimentos importantes em indústrias inovadoras que possam traduzir as melhores ideias e inovações em soluções funcionais. Temos de proporcionar um quadro regulamentar e políticas adequadas para atrair estes investimentos. Senhor Presidente, por último, mas definitivamente não menos importante, os valores democráticos e o Estado de Direito,
que sustentam a fundação da União Europeia. A União Europeia se baseia em valores democráticos, abrindo caminho à coesão, às liberdades individuais, à não discriminação, ao aumento da produção econômica e à influência global. A defesa do princípio do Estado de Direito e dos direitos fundamentais é, por conseguinte, elemento essencial da presidência sueca e mesmo de todas as presidências. Senhor Presidente, durante a presidência, a Suécia presidirá cerca de 2.000 reuniões formais em Bruxelas e no Luxemburgo. Cerca de 150 reuniões informais em diferentes locais na Suécia. Os ministros suecos presidirão 35 reuniões formais dos conselhos e cerca de 350 processos judiciais serão processados no sistema da União Europeia. Senhor Presidente, encaramos estes próximos meses da presidência sueca do Conselho da União Europeia com grande entusiasmo e com grandes sentido de responsabilidade. Obrigada pela vossa atenção. É com prazer que respondo em seguida às vossas questões. Para responder aos senhores deputados, vou mudar para o inglês. Agradeço a vossa compreensão. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Embaixadora, e primeiro de tudo quero agradecer-lhe ter comunicado connosco em português e felicitá-la pelo seu excelente português. Foi um gosto ouvi-la. Iremos agora dar sequência à nossa reunião, dando a palavra a cada grupo parlamentar por 5 minutos. A Sra. Embaixadora responderá de imediato até ao mesmo limite de tempo. Eu gostaria de colocar uma questão prévia. Solicitou-nos o nosso vice-presidente Bernardo Blanco, que por razões de conflito de agenda, que pudéssemos alterar a ordem das intervenções. Como sabem, habitualmente é PS, PSD, e assim, PSD em primeiro lugar, enquanto principal partido da oposição, PS e os restantes partidos por ordem decrescente. Eu pergunto se os demais partidos veem algum inconveniente que concedamos ao Sr. Deputado Bernardo Blanco a possibilidade de falar em primeiro lugar. Não há objeções. Muito bem, então, Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra. Agradecer também aos restantes grupos parlamentares. Sra. Embaixadora, agradecer também o esforço de ter falado em português, agradecer a apresentação das prioridades com as quais tendemos a concordar. A Iniciativa Liberal revê-se numa União Europeia baseada no livre mercado e no respeito pelo Estado de Direito, e se calhar é até por aí que começo o primeiro tema que li no programa, que relativamente à alteração do critério de unanimidade relativamente à política externa da União é uma das intenções da presidência sueca. A presidência afirma que, se as circunstâncias o permitirem, a presidência irá avançar as discussões quanto a incluir a votação por maioria em certas áreas da política externa e de segurança comum da União Europeia, que é um tópico que temos acompanhado bastante, até na nossa comissão, por estar, obviamente, ser uma questão quanto à elaboração das sanções à Rússia. No entanto, tenho aqui uma pergunta, se é eliminar a necessidade do critério de unanimidade, se não depois abriria a porta também a uma certa legitimidade para que as sanções não fossem cumpridas nos países que não votassem a favor, não é? Se passássemos a ter uma votação por maioria, se depois os países que não votassem a favor, se não teriam de alguma forma legitimados a não ter de cumprir as sanções, obviamente que estariam muito provavelmente a incumprir direito europeu, mas de alguma forma passavam a ter aqui um argumento político para não as cumprir. Ainda neste tópico, a presidência diz também que irá continuar os esforços para a Europa ter uma visão clara e robusta relativamente à China. Eu gostaria de saber concretamente o que é que isto significa. A frase é um bocadinho vaga, eu percebo a dificuldade do tema, mas gostaria de saber o que é que vai aqui ser feito, sobretudo para a Europa não cair na mesma dependência que existe hoje relativamente à Rússia em termos energéticos e no futuro pode existir relativamente à China, sobretudo a nível de matérias-primas. Relativamente à parte da competitividade e da economia, um dos outros pilares,
Gostaria aqui de perguntar uma coisa. É notório que a Europa, sobretudo em termos de inovação, mas não só, está a cair. Desde 2000 que no top 100 das empresas no mundo a Europa tem vindo a perder lugares. E recentemente os Estados Unidos aplicaram, como sabem, um pacote forte de apoios. No continente asiático, a maioria dos países dá grandes subsídios em empresas que depois muitas delas acabam por competir com empresas europeias, não estando assim nós todos a jogar pelas mesmas regras, digamos assim, e por isso gostaria de saber qual é que, na opinião da presidência sueca, deve ser a resposta a estes dois desafios. Não sei se estou a falar um bocadinho rápido para a tradução, só agora é que me dei conta. Uma última questão, ainda relativamente aos direitos digitais, que fiz também aqui na sessão anterior, relativamente ao pilar digital. Há uma diretiva relativamente à proteção dos direitos das crianças online, que não sei se está a par, mas que depois na prática, a nosso ver, abre a porta a uma generalização, a uma monitorização generalizada das comunicações online. Vários parlamentos já se opuseram a esta diretiva e gostaria de saber se tem alguma opinião, caso esteja informada sobre ela. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Embaixadora, tem a palavra. Thank you, obrigada, and thank you to the honourable member for your questions. At the outset, let me underline the main Relativamente, estas são as principais prioridades salientadas como a presidência da União Europeia, é manter um consenso. Isto é absolutamente essencial. Algumas das questões são extremamente importantes, mas a função da presidência é alcançar um consenso e a Suécia quer, de facto, tentar conseguir acordos. E isto diz respeito à maioria qualificada, que é uma questão muito importante atualmente. Eu tive a oportunidade de ouvir a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã quando esteve cá a semana passada e que se dirigiu ao Corpo Diplomático Português aqui em Portugal. Chamamos a atenção para o facto da posição alemã relativamente a este ponto, comparado com o ponto de vista português. Portanto, eu prevejo que este debate irá prosseguir, mas o papel da presidência é tentar chegar a um consenso e a unanimidade dentro do Conselho. Referiu-se também à competitividade, e a competitividade é uma das nossas prioridades da presidência sueca. Gostaria de início salientar que a Suécia está a assumir a presidência num tempo de grande turbulência geopolítica e desafios históricos para os Estados-membros e para a União Europeia no seu todo, que se centra muito na questão da Ucrânia e da agressão russa na Ucrânia e todas as suas repercussões. E o que é importante? Quais são as prioridades para a presidência sueca? É fortalecer o seu significado geopolítico em todas as suas dimensões. Isto diz respeito igualmente à competitividade. E também relativamente à China, gostaria também de salientar que eu sou a embaixadora da Suécia em Portugal. Eu não estou ciente de todas as questões que estão a ser discutidas a nível da União Europeia. Por exemplo, temos, enfim, como por exemplo os processos judiciais, temos cerca de 350 e com devido respeito, eu não consigo dar uma resposta pormenorizada de todos, sobre todos os assuntos. Relativamente aos direitos das crianças, estou ciente das conclusões do Conselho adotadas relativamente aos direitos das crianças em 9 de junho de 2022 e, igualmente, a Comissão Europeia apresentou uma estratégia sobre os direitos da criança. Eu não sei se estes documentos poderiam ser uma orientação relativamente às questões que colocou. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Senhora Embaixadora. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e falará em seu nome o deputado Ricardo Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimentar muito especialmente a Sra. Embaixadora,
agradecer a disponibilidade de vir cá na semana em que também discutimos as prioridades da presidência sueca em plenário e enaltecer naturalmente o facto de ter feito o esforço de se nos dirigirem na nossa língua, o que é algo que agradecemos e que relevamos. Relativamente às prioridades da presidência, a presidência sueca enquadra-se aqui num trio de presidências sucessivas, França, Chequia e Suécia. As prioridades em matéria de política externa ficam naturalmente muito condicionadas pelo conflito na Ucrânia. Desde logo, o processo de adesão à NATO é, de facto, um dos aspectos mais visíveis de que a política externa e de segurança da Suécia foi condicionada pelos acontecimentos de fevereiro último. E, como bem sublinhou o Primeiro-Ministro sueco no Parlamento Europeu, a Suécia assume a presidência numa altura de desafios históricos para os Estados-membros e para a União. Daí fazer todo sentido as prioridades já destacadas pela Sra. Embaixadora, na segurança, na resiliência, na prosperidade, nos valores democráticos e do Estado de Direito. Um dos slogans da presidência que Estocolmo escolheu e lançou foi uma Europa mais segura, mais verde e mais livre. A Suécia assumiu a presidência do Conselho da União Europeia, herdando a liderança checa num cenário de crise económica e energética, ainda e sempre com a guerra da Ucrânia como pano de fundo, uma crise que ameaça agravar-se e que poderá mesmo transformar-se numa recessão, algo com uma inflação galopante e uma escalada de preços de energia, ao mesmo tempo que procura prevenir problemas de aprovisionamento de gás, que a Europa já se debate. Com a generalidade dos líderes políticos e analistas a dizer que o conflito na Ucrânia se vai arrastar durante o ano de 2023 e, portanto, a unidade dos 27 Estados-membros na resposta à agressão militar da Ucrânia é um dos grandes desafios do próximo semestre. Na apresentação das prioridades de Estocolmo para o próximo semestre, feita no Parlamento sueco, o Primeiro-Ministro assumiu o cargo apenas em outubro do ano passado, anunciou que a segurança interna e externa da União estará no topo das prioridades e exortou a que se agisse de forma rápida e de forma decisiva. Este é, de facto, um momento desafiante. No entanto, há quem tenha aqui algumas dúvidas, porque estamos a falar de um Primeiro-Ministro suportado por um governo minoritário de direita, com o apoio dos democratas suecos de extrema-direita. Há aqui um receio que matérias que estão hoje no topo da agenda da União Europeia não conheçam grandes desenvolvimentos durante a presidência sueca, como, por exemplo, as alterações climáticas ou até as migrações. E, portanto, a Sra. Embaixadora, não sei se gostaria de fazer algum comentário sobre isto, no sentido de tranquilizar os mais céticos em relação aos objetivos da presidência sueca e a determinação que o governo sueco terá para levar a efeito estes objetivos. A segunda questão, como eu já referi, a Suécia assume a presidência sucedendo à República Checa, que pôde dar a sua missão como cumprida. Há, no entanto, um dossiê que a presidência checa não conseguiu encerrar com sucesso, e isso tem a ver com a entrada da Bulgária e da Roménia no espaço Schengen, devido ao bloqueio da Áustria e dos Países Baixos. A 1 de janeiro de 2023, a Croácia tornou-se o 27º país a aderir plenamente ao espaço Schengen. Coisa diferente aconteceu com a Roménia e com a Bulgária. Estamos a falar de um espaço que é uma das principais realizações do projeto europeu, permite que mais de 400 milhões de pessoas viajem livremente entre Estados-membros, sem passar por controles de fronteiras, e todos os dias cerca de 3,5 milhões de pessoas atravessam fronteiras internas para trabalhar, para estudar ou para visitar a família e amigos. O PSD naturalmente congratula-se com a adesão da Croácia ao espaço Schengen, mas tem um sentimento contrário relativamente à pronúncia negativa do Conselho quanto à decisão de não adesão da Roménia e da Bulgária. Isto não é uma questão, digamos, ideológica. Existem avaliações independentes da Comissão Europeia e dos Estados-membros que dizem que a Roménia e a Bulgária estavam em condições e totalmente preparadas para entrar no espaço Schengen e, portanto, é decepcionante que essas candidaturas tenham sido rejeitadas. E, portanto, tendo em conta este aspecto, que a presidência sueca refere nas suas prioridades, que pretende reforçar a segurança da União e dos cidadãos europeus, não considera que um espaço Schengen alargado torna a Europa mais segura
e elimina o tempo perdido nas fronteiras e favorece o crescimento económico. E com a decisão do Conselho de não adesão da Roménia e da Bulgária, não considero que ficam goradas as legítimas expectativas dos povos romeno e búlgaro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Embaixadora. Obrigada. Thank you, Honourable Member of Parliament, for your questions. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas e obrigado também por ter referido aqui a NATO e não sei se sabem que hoje houve uma terceira declaração conjunta sobre a cooperação União Europeia-NATO, foi adotada hoje mesmo, tenho aqui à minha frente. Consegui imprimi-la antes de vir para aqui. E sim, nós e a Finlândia estamos a pedir a adesão à NATO e é para mim um privilégio ter estado em setembro, quando recebemos todo o apoio de Portugal nesta Assembleia, mas há ainda Estados-membros que não ratificaram os nossos pedidos de adesão e há discussão entre a Suécia e a Finlândia, já que esta adesão em princípio é conjunta e os problemas são sobretudo da parte da Hungria e da Turquia, como sabem. Não há um calendário, tanto quanto eu sei, para a ratificação do protocolo de adesão por parte destes dois países, mas é certamente uma prioridade na agenda do governo sueco e também prioridade são aquelas que foram aprovadas e apoiadas e as prioridades que temos para a presidência da União Europeia e, portanto, continuar a trabalhar nestas questões. Esse é o apoio que temos tido também e continuaremos a fazê-lo. Isto para sublinhar, falou das alterações climáticas, das migrações, referindo-se também à situação interna na Suécia. Bom, o clima é sem dúvida uma das prioridades desta presidência e em relação às migrações, queria chamar a vossa atenção para o facto de uma reunião do Conselho da União Europeia dedicada às migrações está prevista para inícios de fevereiro. A comissária sueca para os assuntos internos e para as migrações e as negociações sobre os vários aspectos do novo Pacto sobre as Migrações e Asilo estão a decorrer, tanto no Conselho como no Parlamento, e a presidência sueca continuará a promover estas negociações. O Conselho, a Comissão e o Parlamento têm o objetivo comum de assegurar que todos os elementos do Pacto serão acordados antes das próximas eleições europeias em junho de 2024. Referiu Schengen. Não sei bem qual é a posição da Áustria, dos Países Baixos. Os colegas da Bulgária, Roménia também levantaram essa questão na reunião dos assuntos internos, mas a informação que eu tenho é que a próxima reunião do Grupo de Trabalho para as questões de Schengen terá lugar no dia 30 de janeiro. E presumo que as questões que o senhor referiu serão lá tratadas. Haverá também uma reunião no dia 7 de março neste grupo do trabalho. E isto é o que está previsto para a continuação destas questões tão importantes e, como disse, no sentido de uma Europa mais livre e menos dependente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirão dois senhores deputados, o Sr. Deputado João Paulo Rebelo e o Sr. Deputado António Salles. Portanto, pretendem que as respostas sejam dadas no final, ou, portanto, os dois formulam as questões e a Sra. Embaixadora responde em conjunto. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente cumprimento a Sra. Embaixadora da Suécia por estar aqui connosco e por ter feito este esforço, que também já foi sinalizado pelos meus colegas deputados, em se ter dirigido a esta Comissão e, no fundo, a esta Assembleia, na nossa língua, na língua portuguesa, tenho a certeza absoluta. Bom,
genericamente, mas eu falarei por mim, fê-lo digamos, de uma forma que eu não conseguiria fazer em sueco e, portanto, dou-lhe os meus parabéns. Queria depois também dizer-lhe que compreendo perfeitamente a circunstância em que aqui se encontra como embaixador e, portanto, naturalmente não terá competências e mesmo, permita-me, capacidade para discutir ou para responder a todas as questões que lhe levantemos e, portanto, a minha intervenção vou-lhe deixar algumas questões, mas, sobretudo, vou sublinhar alguns dos aspectos que a presidência sueca coloca nesta agenda deste semestre de 2023 e queria naturalmente dizer desde logo que estamos perfeitamente alinhados no que são os objetivos principais, no que são, no fundo, as áreas prioritárias que a presidência sueca pretende levar a cabo. E, desde logo, num tema que é absolutamente incontornável, que é o tema da invasão da Ucrânia e, portanto, na continuidade de apoio económico que temos que dar à Ucrânia para se defender desta agressão, mas eu também me permitiria, até porque já aqui foi comentado esta ideia um pouco generalizada de que o conflito está para durar, que, sendo um pacifista, que espero que a presidência sueca possa também fazer, digamos, um esforço na intenção de procurar diálogo que resolva o conflito, por mais distante ou, enfim, impossível que ele nos pareça. A senhora embaixadora não fez referência, mas eu, enfim, encontrei a vontade, eu acho que não fez referência, peço desculpa, não percebi que tenha feito, mas encontrei no vosso programa a vontade de celebrar o 30º aniversário do lançamento do mercado interno e eu queria sublinhar a importância disto e correlacionando com o que isto pode também ajudar, no fundo, ao reforço dos valores democráticos e do Estado de Direito na União, porque de facto é no mercado interno, é nas vantagens da livre circulação de pessoas, de bens, de serviços, que também muito deste nosso projeto político comum assenta, digamos, nestas vantagens, neste virtuosismo e, portanto, queria sublinhar a importância de o fazerem. Depois, gostaria também, e já o fiz na conferência anterior, em que também teve a oportunidade de estar connosco, com a senhora Comissária Europeia, reforçar no que diz respeito à transição ecológica e energética a importância que também a presidência sueca dá a combater os preços elevados e, sobretudo, sublinho, voláteis da energia e, portanto, procurando uma reforma a longo prazo. Isso é uma coisa que todos nós precisamos. Eu permitia-me sugerir que atentassem também neste modelo, que dessem atenção ao modelo que Portugal e Espanha encontrou para controlar justamente esta escalada de preços. O meu colega falará seguramente, até porque é um especialista nas áreas da saúde, mas eu também queria voltar aqui a frisar o que comentei com a senhora Comissária Europeia, que está no programa, de facto, da Comissão Europeia para este ano, que é uma abordagem abrangente da saúde mental e eu permitia-me focar particularmente na questão dos jovens, uma vez que foram particularmente afetados pela pandemia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado António Muito obrigado, Salles. Sr. Presidente, Sra. Embaixadora, cumprimentá-la em 30 segundos, tentar fazer-lhe uma pergunta nesta área, que é uma área de autonomia estratégica fundamental para a Europa, que é a área da saúde. Relembrar-lhe um regulamento que tem 4 grandes objetivos, que é o Regulamento 522/2021, que tem 4 grandes objetivos na área da promoção da saúde, na prevenção de doenças como o cancro e como a questão da doença mental, na questão da proteção das pessoas e das ameaças transfronteiriças, na questão das cadeias de distribuição de medicamentos, tornando os medicamentos acessíveis a preços razoáveis e não interrompendo as cadeias de distribuição e reforçando os sistemas de saúde. Perguntar-lhe, muito simplesmente, o que pensa a presidência sueca nesta matéria. Slowly, please. É o tempo que já lá vou com 8 segundos.
Perguntar-lhe... A interpretação é difícil. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Perguntar-lhe o que pensa a presidência sueca nesta matéria de autonomia estratégica fundamental para a Europa. Eu diria que a par da energia e a par de uma alimentação segura, esta é seguramente uma das grandes matérias para a autonomia estratégica da Europa. Pensar-lhe o que pensa da estratégia farmacêutica para a Europa, das ameaças transfronteiriças, dos dados europeus em saúde, a digitalização dos dados europeus em saúde e da legislação, nomeadamente no que respeita à estratégia europeia da comunidade e o respectivo calendário para a presidência sueca nesta matéria. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Desejo que a intérprete tenha sido capaz de acompanhar o seu ritmo alucinante de intervenção. Sim, a Sra. Embaixadora, muito bem. Sra. Embaixadora, tem a palavra, por favor. Thank you, honorable members. Muito obrigada, senhores deputados. Bom, vamos ver. Houve aqui várias questões levantadas. Eu gostaria de... Bom, a presidência sueca pretende promover uma política unida para combater a agressão da Rússia contra a Ucrânia, sem dúvida, e o objetivo último será apoiar uma ordem internacional com base em regras. Esse é um dos principais objetivos do envolvimento da União Europeia neste conflito. Tal como disse, um objetivo último, o apoio dado à Ucrânia, é multifacetado. A nível, temos militares, económicos, políticos, humanitários, também na ajuda à reconstrução. E isso temos que continuar a fazer até esta agressão horrível, esta guerra horrível acabar e podemos libertar de vez a Ucrânia. Falou do mercado único, sim, claro, eu devia ter falado nisso, é uma prioridade. Nós vamos celebrar o 30º aniversário do mercado único, isto foi referido em várias ocasiões, também pelo governo sueco e pela presidência sueca, e estamos a trabalhar em colaboração com a Comissão, a preparação desse aniversário, que foi de facto essencial para o sucesso da União Europeia. Falou também da transição energética. Deixe-me sublinhar que a invasão da Ucrânia está a ter um impacto significativo, como sabem, no mercado europeu da energia, com preços muito elevados da energia. Na Suécia as pessoas estão a sofrer muito com isso, é um país frio, grande, e com problemas, portanto, com grandes necessidades de abastecimento energético. Por conseguinte, tudo isto vem mostrar que temos que rapidamente assegurar a independência energética e a transição. Em relação queria sublinhar as conclusões do Conselho de 15 de dezembro, em que os primeiros-ministros e chefes de governo e de Estado da União Europeia discutiram em profundidade a crise energética. E, em resultado dessa discussão, chegaram a acordo para, enfim, sublinharam que as propostas sobre o impacto, a avaliação do impacto no mercado de eletricidade e do gás, nomeadamente o efeito dos preços do gás e eletricidade, é algo que é muito esperado, esses resultados, e depois uma resposta da Comissão em 2023. E também levantaram a necessidade de uma resposta coordenada para reforçar a resiliência económica europeia e a sua competitividade a nível mundial, preservando a integridade do mercado único. E, nessa medida, respondendo assim ao impacto dos altos preços da energia, aconselharam a Comissão a levar a cabo uma análise e fazer propostas até ao final do mês de janeiro. Ora bem, são esses contributos da Comissão que aguardamos agora sobre esta questão premente e estamos cientes do sucesso desse mecanismo e que estará em vigor até maio. Depois presumo que será rediscutido
E assim, isto também tem a ver com o pilar social e ouvimos há pouco o Dr. Tiago Antunes falar sobre o facto de Portugal ir acolher, organizar o seguimento da Cimeira do Porto em maio, finais de maio, Cimeira Social, e também a presidência sueca irá organizar um Conselho EPSCO com os ministros da Saúde no início de maio, na Suécia. Mas, tal como foi dito, esta é uma questão muito vasta e as crises como da Covid, a invasão da Ucrânia, a inflação em alta, a crise de energia, tudo isto teve impacto nas políticas sociais, de emprego e de saúde dos cidadãos europeus e demonstra a importância da cooperação e de abordar os desafios comuns, isto é um facto, e terá sempre prioridade na nossa agenda, na nossa presidência. Referiu também a questão dos medicamentos. Eu gostaria aqui de lembrar uma das prioridades da Suécia. Aumentar a resistência antimicrobiana, nomeadamente a resistência aos antibióticos. Tem sido uma prioridade da Suécia desde há muito tempo. E esta é uma das grandes ameaças à saúde nos nossos tempos, e nomeadamente para os países de baixo rendimento. A presidência irá contribuir para esta área, assegurando um acesso sustentável a antimicrobianos eficazes e o contributo da União para reduzir o uso destes, a senhora diz que o termo é difícil, antimicrobianos. Mas obrigado, é isso. Muito obrigado, embaixadora. Darei de seguida a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimentar a todos os presentes, saudando naturalmente a presença da Sra. Embaixadora da Suécia e desejar que esta presidência, que será num período tão especial para toda a Europa, decorra da melhor forma para toda a população da Europa. Somos uma Europa criada e uma União Europeia criada com um princípio de defesa do espaço europeu, que mais tarde se foi alargando nas competências e no trabalho económico e de cooperação entre as nações. Hoje em dia, mais do que nunca, a defesa do espaço europeu está colocada em causa. Vivemos uma nova realidade geopolítica, vivemos uma nova realidade até fronteiriça e que fará certamente que a curto prazo que as fronteiras da Europa hoje em dia tão ameaçadas poderão ter uma nova configuração. Indo diretamente e sabendo que obviamente estamos perante um período em que será complexa a presidência de Vossa Excelência e do vosso país, existem questões que para nós, enquanto Partido Chega, são fundamentais. Certamente hoje já foi falado muito a questão energética, mas perceber a diferença de paradigma que poderá existir agora com a vossa presidência, visto que a anterior presidência e durante algum tempo a presidência da República Checa ou da Chequia tinha também um posicionamento muito claro em relação à energia nuclear. Perceber em que sentido e qual o posicionamento desta nova presidência. Sabíamos o posicionamento que a própria Alemanha e França tinham em relação ao desenvolvimento da energia nuclear, que no nosso entendimento peca pelo nome que tem, porque o nuclear assusta muita gente, sendo hoje em dia a energia verde e a energia que maior rentabilidade poderia trazer à população europeia. Existe também uma grande novidade, que é o facto da própria União Europeia determinar que existirão nos contratos conjuntos a realizar no futuro de compra de gás, por exemplo, que existiriam tetos máximos. E aqui nestes tetos máximos as primeiras preocupações que temos é precisamente aquilo que foram as reações por parte do ICE e também por parte do Qatar, que disse que existindo uma negociação já com pré-aviso de teto máximo, não existiria então negociação e que tudo ficaria pelo caminho. Qatar, que entretanto também será durante a vossa presidência, que continua a assolar o próprio Parlamento Europeu com o escândalo do Qatargate e tentar entender como é que a vossa presidência também tenciona lidar com esta cada vez mais premente corrupção nos Estados e na própria União Europeia. Não podemos esquecer,
e que é para nós importante perceber a luta também pela transparência e entender também qual o vosso posicionamento na transparência, porque até hoje em dia nós sabemos que, por exemplo, quando vivemos numa situação de Covid, aquilo que aconteceu foi que os Estados europeus foram obrigados a comprar e a celebrar contratos com a Pfizer na sequência do contrato celebrado pela própria União Europeia e que mais tarde se veio a verificar que esses mesmos contratos determinaram, por exemplo, que Portugal tivesse que obrigatoriamente, com a assinatura da DGS, da Direção-Geral da Saúde, comprado o suficiente para vacinar 9 vezes cada um dos portugueses, sabendo todos nós que esses contratos estão sob investigação e que o portal da transparência da União Europeia neste momento tem esses contratos completamente truncados, sem disponibilizá-los aos Parlamentos Nacionais e mesmo ao Parlamento Europeu. Falando da imigração e de uma afetação clara à forma como o nosso espaço europeu tem sido violentado com alguma migração e imigração ilegal, entender o vosso posicionamento em relação à imigração ilegal que tem vindo oriunda das fronteiras com a Ucrânia, e não nos referimos aos refugiados, que esses obviamente devem ser acolhidos e bem tratados em todo o lado, mas entendemos que todos aqueles que vêm do Bangladesh, Paquistão e que apanham os autocarros que deveriam ser para refugiados, para entrar dentro do espaço Schengen, qual o vosso posicionamento? Por último, deixar-lhe uma pergunta que creio que será algo desconfortável, mas terei que o fazer, para tentar entender qual o posicionamento da vossa presidência em relação àquele que é o eterno candidato a entrar na União Europeia, que é a Turquia, e entender qual o vosso posicionamento em relação à adesão da Turquia à União Europeia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora, Obrigada. tem aqui um bom conjunto de perguntas, difíceis de responder, certamente. Obrigada, and thank you to the honorable member of Agradeço ao Sr. Parliament Deputado pelos seus comentários e perguntas. To answer them, and you raised the fact that Sweden is, as I said, o facto de vir a assumir a presidência, de facto, em momentos de turbulência geopolítica e desafios históricos. Uma das nossas primeiras tarefas será ajudar a assegurar a segurança na Europa, defendendo sempre a Ucrânia e num mundo cada vez mais inseguro, reforçando o significado geopolítico da União Europeia. No que diz respeito, e o senhor falou também, que outros parlamentares já o referiram, a questão da energia e o seu impacto significativo no mercado europeu da energia, com os preços elevados e incerteza no abastecimento. Para se alcançar uma transição climática bem sucedida e reforçar a competitividade, a União tem que ter um abastecimento mais seguro de energias fósseis e eletricidade, mas ao mesmo tempo os Estados-membros têm o direito de determinar o seu mix energético, o seu próprio mix energético. Isto tem que ser respeitado. Portanto, isto é o que nós dizemos. A escolha que qualquer Estado-membro tem em relação ao seu mix energético é do foro nacional. O senhor falou também da questão da corrupção e da transparência. Bom, essa será também uma prioridade máxima para a Suécia em todos os fóruns internacionais. Muito obrigada por isso, por ter suscitado essa questão. As migrações, bom, como disse antes, e agora repito-me, a presidência sueca irá continuar a promover as negociações do novo Pacto das Migrações e Asilo, negociações que estão a decorrer no Conselho de Ministros e no Parlamento Europeu. Gostaria também, como disse, falou aqui dos refugiados ucranianos e de Portugal, já queria referir o facto da generosidade de Portugal no acolhimento a esses refugiados, que eu queria aqui destacar. E se for necessário, a presidência sueca irá também lidar com questões relacionadas com a Diretiva da Proteção Temporária, que foi ativada em março de 2022 para os refugiados da Ucrânia. O senhor referiu a Turquia ou a questão do alargamento. Bom, eu gostaria aqui de chamar a atenção para as conclusões do Conselho do dia 13 de dezembro,
que falam precisamente do processo de alargamento em todos os seus aspectos. A Suécia diz que irá contribuir para o esforço para promover contactos mais estreitos com países relevantes. Enfim, estou a falar no geral, não apenas da Turquia. E, como sabem, trata-se de Montenegro, Sérvia, Turquia, Macedónia do Norte, Albânia, Bósnia-Herzegovina. E também, com referência, pela primeira vez, nestas conclusões, à Ucrânia e à República da Moldova e à Geórgia. Bom, trata-se, por isso, de uma questão muito importante e a Presidência tem-na na sua agenda. E iremos dar o apoio necessário a esse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Concluímos, assim, a primeira ronda e tenho uma inscrição para a segunda ronda, que é a deputada Isabel Meireles. Pergunto se há mais alguma inscrição, porque se for apenas esta, a Sra. Embaixadora responderá de seguida. Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, assim, aos senhoras e senhores deputados e especialmente à Sra. Embaixadora. Mais uma vez reitero o esforço que fez em falar na nossa língua, que é a nossa pátria também. Tenho duas questões para colocar à Sra. Embaixadora. É verdade que na primeira prioridade da presidência sueca do Conselho da União Europeia se refere à segurança, em que a presidência sueca dará prioridade ao apoio económico militar continuado à Ucrânia, bem como ao apoio da Ucrânia em direção à União Europeia. Ora bem, esta afirmação da entrada, da adesão da Ucrânia na União Europeia parece-me uma declaração meramente política, sem adesão à realidade. Isto porquê? Porque todos sabemos que um país, para aderir à União Europeia, tem que cumprir os critérios de Copenhaga, tem que cumprir critérios tão difíceis como a transposição do acervo comunitário, como critérios políticos, democracia, condições concorrenciais face ao mercado interno, direitos do homem, etc. E nós sabemos que a Ucrânia, neste momento, é um país devastado, é um país em guerra e que definitivamente não tem condições para cumprir estes critérios. Outros países tê-lo-ão, foi falado aqui por um colega deputado, como, por exemplo, a Turquia, que desde os anos 80 bate à porta das comunidades e agora da União Europeia sem conseguir entrar. Depois, queria também perguntar que a senhora, no seu programa da presidência sueca da União Europeia, do Conselho, no caso, refere que para reforçar a segurança da União Europeia e dos cidadãos se considera necessário construir um consenso no sentido de uma sólida política europeia de segurança e defesa em estreita cooperação com os parceiros e designadamente da NATO. E perguntava qual é o ponto da situação que a nós parece-nos muito importante, que quer a Suécia, tal como a Finlândia, aderiram à NATO por uma questão de segurança europeia e do seu reforço. O que é que falta, o que é que a Turquia ainda quer relativamente aos curdos, que considera terroristas, o que é preciso que, neste caso, a Suécia cumpra para que a Turquia, nomeadamente, dê luz verde à sua adesão e assim fique reforçada com mais 2 países que não são negligenciáveis, uma organização que vem da Segunda Guerra Mundial como a NATO. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Embaixadora, tem a palavra. Obrigada. And
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à Ucrânia e a sua futura adesão à União Europeia, eu gostaria igualmente de chamar a vossa atenção às conclusões do Conselho do dia 13 de dezembro, em que o Conselho reconhece uns esforços consideráveis que a Ucrânia tem vindo a dar provas nos últimos meses, no sentido de cumprir os objetivos que subjazem ao estatuto de candidato à União Europeia, e o Conselho congratula-se com os esforços da Ucrânia nestes tempos tão difíceis e encoraja o país a continuar nesta senda para cumprir as condições especificadas no parecer da Comissão da candidatura para poder passar para uma entrada plena. E o Conselho ucraniano, em setembro do ano passado, reconheceu um progresso substancial feito neste processo de reformas. Nesta conclusão do Conselho, o Conselho pede à Comissão para preparar um roteiro para descrever os próximos passos para facilitar o mercado da Ucrânia ao mercado único e também ver o potencial do acordo de associação e a cooperação na área do comércio livre com a Ucrânia. Portanto, digamos que é um processo que está a prosseguir e a Comissão tem, de facto, um papel muito importante a este respeito. Muito obrigada por ter falado da NATO. Como disse, é de facto um grande privilégio para mim ser embaixadora da Suécia aqui em Portugal, um dos membros fundadores da NATO. É considerado uma das minhas prioridades quando eu cheguei no agosto, conhecer mais sobre a política de segurança e a sua cooperação próxima com a NATO, e tive a oportunidade de visitar os 3 centros da NATO que estão aqui em Portugal e presenciar o trabalho que eles desenvolvem. Tive o privilégio também de ter estado nos Açores, visitei também a base das Lajes, que é... Nós, de facto, encontramos na sexta-feira lá. E para termos um verdadeiro entendimento da posição estratégica dos Açores e da importância dos Açores no contexto alargado da NATO. A Suécia e a Finlândia estão à espera da ratificação da candidatura pela Turquia e pela Hungria, e eu, como embaixadora da Suécia em Portugal, não estou envolvida nestas discussões que estão a ter lugar com colegas que estão muito envolvidos com a nossa embaixada em Ankara. Por conseguinte, não estou em posição de vos informar sobre os obstáculos que atualmente estamos a enfrentar, mas gostaria de vos garantir que nós estamos constantemente em contacto com a Turquia e com a Hungria, e também me encontrei com o secretário-geral, e também estamos em contacto com o secretário-geral da NATO, Stoltenberg, e eu suponho que muitos Estados-membros da NATO também têm tido contactos com a Turquia, porque se nós olharmos para um mapa, a segurança para o Mar Báltico, a Suécia e a Finlândia desempenham um papel extraordinariamente importante, e neste momento está a decorrer um seminário na Suécia que se centra na política de segurança, em que o secretário-geral da NATO se dirigiu aos participantes ontem mesmo. Portanto, é algo que está a ser muito falado nos meios de comunicação suecos. Enfim, estamos a discutir muito todo este processo, mas claro que isto é uma questão da NATO, de facto não é uma questão da presidência sueca da União Europeia. Dito isto, eu gostaria de, mais uma vez, manifestar a minha gratidão por me terem convidado a estar convosco hoje e terem-me dado esta oportunidade única de partilhar convosco as prioridades da presidência sueca da União Europeia. E sinto muito orgulhosa de estar aqui em Portugal, um Estado-membro da União Europeia, e colaborar proximamente convosco e também em conjunto com os colegas embaixadores em Lisboa.
e esperamos com muita expectativa estes próximos 6 meses e esperemos, enfim, colaborar convosco, com o Governo, com outros parceiros para aumentar o nosso conhecimento e facilitar o contacto entre os Estados-membros da União Europeia e Portugal. Enfim, num contexto mais alargado. Dito isto, eu gostaria de, mais uma vez, terminar agradecendo. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Embaixadora. Portanto, concluímos assim esta audição. Eu queria felicitar a Sra. Embaixadora e desejar-lhe o maior sucesso, porque está no início da sua missão em Portugal. Desejar-lhe o maior sucesso e manifestar a total disponibilidade do Parlamento para mantermos uma relação tão próxima e frutuosa como aconteceu com a sua antecessora, e desejar também à presidência sueca, à terceira presidência sueca, os maiores sucessos neste ano tão difícil e tão intenso como vai ser o ano 2023. Dou, portanto, encerrada a audiência, agradeço a todos a presença e gostaria também de deixar à Sra. Embaixadora, já que é a primeira vez que nos visita, deixar também uma recordação do Parlamento Português. Muito obrigada. Muito bem, caros colegas, está, portanto, encerrada a nossa sessão.